Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, a gente tem 4 tanques cilíndricos que são vistos de cima, então você está olhando para a planta baixa da situação, de acordo com a figura. Todos os tanques têm 10 metros de raio e seus centros se posicionam em vértices dos 2 quadrados tracejados adjacentes, ambos com 30 metros de lado. Uma fita de isolamento, que está esticada e está paralela ao solo, envolve, dá a volta nos 4 tanques, dando uma volta completa na figura. E ele pergunta qual tem que ser o comprimento dessa fita. Qual é a dificuldade desse exercício? Você precisa considerar 2 tipos de trechos na fita. Tem um pedaço em que a fita está esticada, seria, por exemplo, isso daqui, e tem um pedaço em que a fita faz uma curva, ela acompanha a circunferência. Como é que você sabe qual parte é qual? Bom, esse pedaço reto, ele começa e termina em pontos de tangência da fita com as circunferências. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é ligar o centro de cada circunferência em todos os pontos de tangência e separar a figura de acordo, com o tipo de trajetória da fita, vamos dizer assim, que está acontecendo. Então, os centros estão marcados, existe um ponto de tangência para a esquerda e existe um ponto de tangência para lá, nessa circunferência de cima. Beleza, então liga o raio, marca 90 graus, marcamos essa circunferência. A mesma coisa vai acontecer aqui. Tem um ponto de tangência para lá e tem um ponto de tangência para cá. Cada circunferência vão ter 2 pontos de tangência, onde a fita entra e onde a fita sai. Mesma coisa aqui embaixo. Mesma coisa ali no cantinho. Com 2 pontos de tangência para cada circunferência. E esses pontos de tangência vão delimitar as partes da figura em que a fita está esticada, reta, e as partes da figura em que a fita faz uma curva. Então, as partes retas são isso, isso, isso e essa aqui de baixo. E as partes curvas são essas daqui que eu vou marcar de azul. Que não são retas, então não adianta a gente usar a reta para marcar isso daí, Para a gente calcular essas coisas direitinho, vai ser necessário que a gente descubra quanto de ângulo tem cada um dos arcos de circunferência que essa fita tá produzindo. Então vamos analisar com calma essa situação. Se eu ligar os centros, os círculos, repara que eu formo vários retângulos ao redor da figura. Ah, Vitor, como é que você sabe que essas coisas são retângulos? Bom, eu sei que isso é um raio da circunferência, que mede 10, e isso também. E eu sei que esses segmentos são paralelos, porque os dois são perpendiculares a esse lado esquerdo do quadrilátero. Se eu tenho 2 lados que são paralelos e congruentes no quadrilátero, isso já garante que ele é um paralelogramo, certo? E um paralelogramo que tem ângulos retos é um retângulo. Então a gente sabe que isso daqui é um retângulo e a mesma lógica vai funcionar com todos os outros. Então presta atenção. Se isso daqui é 30, eu já sei qual é a extensão dessa parte reta. Se isso daqui é 30, eu já sei que é essa extensão da parte reta. E esse grandão vai pegar os lados de 2 dos quadrados, então esse comprimento é 60. Perfeito. O que mais a gente consegue perceber aqui? Quando eu olho para este quadrado, isso é a diagonal do quadrado de cima. E a gente sabe que a diagonal de um quadrado mede lado vezes raiz de 2. Sendo essa figura um retângulo, o comprimento da parte reta aqui de cima vai ser 30 raiz de 2. Perfeito, legal. Aí agora, se isso é a diagonal do quadrado quebra o ângulo em pedaços de 45 graus. A diagonal do quadrado é uma bissetriz do ângulo interno, Então, quando você soma os ângulos aqui ao redor da figura, você tem 90, 90. Se a parte de baixo desse ângulo reto é 45, a parte de cima também é, certo? E aí, olhando esses 180 graus que estão para cima desse quadrado e do retângulo, se eu já tenho 45 graus para a direita, eu tenho que esse ângulo central do arco
é de 135 graus. Perfeito. Uma lógica parecida a gente vai fazer aqui embaixo. Então, a diagonal do quadrado separa em dois ângulos de 45. Se o ângulo desse retângulo é reto, e eu já separei uma parte de 45 graus para lá, tem 45 graus para cá. E se todo esse ângulo aqui é de 180, quando eu tiro 90, esse aqui é 90 também. Quando eu tiro 45, sobra um pedacinho de 45 graus para esse arco. Perfeito. Raios iguais a 10, né? Todos esses segmentos aqui são congruentes. E os pedaços dos arcos de baixo, você vai concordar comigo que os dois são retos, né? Porque é o que falta para a gente completar esses vértices de baixo. Então, a parte reta da fita vai ter 60, o lado esquerdo, 30, que é esse trecho de baixo, 30, que é esse trecho da direita, mais 30 raiz de 2, que é o trecho de cima. Isso dá 120 mais 30 raiz de 2, isso tudo está em metros. Beleza. A parte curva é formada por 4 arcos, que são os arcos que a gente pintou de azul. E aí você vai concordar comigo que, como esses arcos são arcos de circunferências de mesmo raio, eu posso grudar um no outro, né? Eu posso juntar um no outro para formar uma figura grande, um arco grandão. E aí, olha só, o que eu quero que você perceba é que dá para a gente juntar esses arcos todos numa mesma circunferência. Então, imagina que eu vou fazer uma circunferência de raio 10. Olha só, esses dois arcos de baixo formam 90 graus cada um. Então, eu posso encaixar um do lado do outro, aqui embaixo. Tipo assim. E os arcos de cima, eles completam a circunferência. Então, isso daqui é 135 graus. Eu encaixo o arco, né, aqui de cima, nessa parte da esquerda. E esse pedacinho que sobrou vem para cá. Esses arcos juntos completam uma circunferência, certo? E isso faz total sentido, porque, na verdade, esse percurso dá uma volta completa. Então, essas partes curvas que servem para você fechar o percurso, elas têm que completar uma volta também, né? De maneira que os 4 arcos juntos vão ter o comprimento dessa circunferência toda. E o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio dessas circunferências é 10. Então, é 20 π metros o comprimento que está faltando. Portanto, o comprimento total da fita vai ser dado por 120 mais 30 raiz de 2, que é a parte ali de cima, mais os 20 πs da parte curva. O exercício escolheu, né, fatorar o 30 desses dois primeiros fatores, dessas duas primeiras parcelas, para a gente falar direitinho, né? E aí a resposta vai ser 30 vezes 4 mais raiz de 2, mais 20 π metros, que é exatamente o que está escrito no item B. Né? A única diferença é que ele colocou esse 20 π na frente da expressão e eu escrevi no final. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.